Existem 8 grandes tendências na gestão das empresas do futuro e hoje eu vou falar sobre a 8ª delas, que é talento e maestria. Um dos mais emblemáticos trabalhos sobre motivação vem do Daniel Pink no seu maravilhoso Motivação 3.0, em que ele questiona a ideia de que as motivações extrínsecas como dinheiro, recompensas e punições funcionam tão bem quanto a gente imagina. A pesquisa dele é muito clara ao mostrar pra gente que recompensas extrínsecas funcionam muito bem quando você não tem atividades cognitivas relevantes, quando é uma coisa mecânica ou de baixo grau cognitivo. Mas quando a gente entra em trabalhos criativos, em que você tem soluções de problemas complexos e tudo mais, o que as pesquisas ao redor do mundo como um todo mostram é que recompensas extrínsecas são muito, mas muito piores do que as recompensas intrínsecas. E quando a gente olha para elas, a gente está falando de basicamente 3 coisas. A gente está falando de autonomia, a gente está falando de propósito e a gente está falando de maestria. E o grande problema da maestria é que nas organizações a gente não tem muito uma maneira adequada para esse troço se manifestar. Porque, em geral, as atribuições das pessoas são determinadas pelos seus chefes e muitas vezes pelo plano de carreira que aquela empresa ali estabeleceu. Então, se eu sou um bom vendedor e eu continuar sendo um bom vendedor por muito tempo, em algum momento eu vou virar um gerente de vendas. Mas quem disse que eu quero ser um gerente de vendas para começo de conversa? Até porque as competências de um bom vendedor e as competências de um bom gerente são competências completamente diferentes. E às vezes eu vou tirar um cara que é um bom vendedor e transformá-lo num péssimo gerente. Eu perco um bom vendedor e ganho um mau gerente. É um troço que não faz o menor sentido. E, no entanto, é isso que acontece na maior parte das organizações. Então, se você quer ter uma organização que permite com que as pessoas manifestem mais profundamente os seus talentos, a primeira coisa é começar a identificar os talentos. O que as pessoas têm de boas competências e boas capacidades. Muitas vezes as nossas competências elas não casam muito bem com a descrição da nossa vaga ou da nossa função. A gente tem muita rigidez organizacional que tenta colocar as pessoas dentro de uma caixinha, mas às vezes você tem pessoas ali dentro que elas são boas de uma dimensão ou piores em outras e elas têm disposição para uma coisa e não para outras. E essa rigidez faz com que esses talentos muitas vezes fiquem um pouco obscurecidos. Você identificar os talentos que as pessoas têm é um bom primeiro passo para que elas comecem a manifestar isso muito melhor. Fase 2. Autodeterminação de papéis. Ao invés do chefe determinar o que a pessoa tem que fazer, um processo muito melhor nesse sentido é permitir que as pessoas determinem os papéis que elas vão desempenhar. Eu reconheço que isso é um pouco problemático de uma perspectiva jurídica e CLT e tudo mais, realmente eu concordo com você. Mas mesmo dentro dessas limitações, você pode ter pessoas que estão mais engajadas em dadas tarefas dentro da sua função e outras pessoas que têm a mesma função no papel desenvolvam outro lado desse negócio. Quando você tem 2 pessoas do marketing, por exemplo, que vão organizar um evento, uma pessoa pode estar olhando, por exemplo, para a questão de curadoria de conteúdo e a outra pessoa de marketing pode estar olhando, por exemplo, para a organização do evento. As 2 pessoas são de marketing, mas uma vez que elas determinam os próprios papéis, você tem uma capacidade das pessoas de manifestar a sua maestria e desenvolver as suas habilidades de uma forma muito mais coerente com o que elas desejam e em função disso elas estão muito menos voltadas para fazer coisas que elas se sentem obrigadas a fazer porque o chefe mandou. Fase 3, treinamento ilimitado. É engraçado que as organizações têm um pouco de medo desse troço, né? Pô, vamos gastar dinheiro com treinamento se a pessoa for embora. Bom, eu acho que a preocupação devia ser muito mais e se a gente não gastar dinheiro desenvolvendo as pessoas e as pessoas ficarem, não é mesmo? Eu também acho. Então, assim, se a pessoa quer se desenvolver, crescer e entregar mais valor para a empresa, faz muito sentido que você permita que ela faça isso. Se ela está indo atrás de um curso para se desenvolver, crescer e agregar valor, faz muito sentido que você permita que ela faça isso, a valorize e assim você tenha muito melhores resultados. Fase 4. Elimine os cargos. Permita que as pessoas atuem de acordo com as suas funções e de maneira muito mais fluida e muito mais livre. Isso, inclusive, tem muito a ver com culturas organizacionais mais flat, mais orgânicas,
que tem benefícios estupendos. Se você tem uma pessoa que ela está sempre agindo de acordo com não a sua função caixinha, mas os papéis que mais interessam a ela, que você permite que a pessoa, conforme o tempo for passando, ela vai sempre agregando mais valor nas coisas que ela mais tem paixão e interesse em fazer. Você tem um engajamento genuíno, um desejo por ser mais capaz e competente naquele troço, que é uma coisa que é muito difícil de você replicar. Ao invés de você ficar preso, mas a descrição da minha vaga é essa, você permite que as pessoas evoluam e se desenvolvam e consigam agregar muito mais valor abrindo mão de uma caixinha que não tem sentido nenhum. O que nos leva ao quinto elemento, que são organizações baseadas em projetos. Muitas organizações abandonam de vez o organograma tradicional e permite que as pessoas atuem de maneira muito mais fluidas, baseadas em papéis e projetos. Então eu vou ter 3, 4, 5 projetos e papéis nos quais eu estou participando, de acordo com os meus interesses e a minha disponibilidade. Conforme a organização for evoluindo e as coisas forem mudando, talvez alguns desses papéis deixem de fazer sentido. Naturalmente, esses grupos se dissolvem e se reorganizam de maneira orgânica. Isso permite uma série de coisas interessantes, como, por exemplo, uma resposta muito mais elástica de demanda. Se eu tenho uma indústria, por exemplo, e você tem uma mudança de demanda muito drástica, você pode se reorganizar de maneira orgânica e descentralizada, de forma que as pessoas vão para os lugares que mais fazem sentido de acordo com o momento econômico que você vive. E se você parar para pensar, quando você olha para uma indústria, por exemplo, que é muito dependente de ciclos macroeconômicos, isso pode ser uma vantagem ridiculamente alta. Essa capacidade de você se reorganizar e se adaptar de maneira elástica à demanda de mercado é uma vantagem competitiva frente à concorrência que um sistema rígido simplesmente não consegue mais ter. Mas parte de todo esse processo de permitir que as pessoas manifestem a sua maestria, os seus talentos e os seus potenciais depende em parte de você ter uma organização transparente, que as pessoas sabem o que está acontecendo, sabem o que a organização precisa e tudo mais. E se você quer saber mais sobre essa tendência da gestão do futuro, eu vou deixar um vídeo aqui que fala tudo sobre transparência.